iniciamos mais um momento de programa Andando com Cristo aqui com você, na TV Gran Dourados. Lembrando que essa programação é uma promoção da Igreja Presbiteriana de Dourados, que chega até você com muita alegria para levar a palavra de Deus ao seu lar, levar a palavra de Deus até você. A Igreja Presbiteriana de Dourados, esse ano está um ano de festa, de alegria, por 90 anos de trabalho presbiteriano aqui na nossa cidade, região, incluindo a Missão Evangélica Caiuá, o Hospital Evangélico, a Escola Erasmo Braga, a Escola Vital Brasil, as igrejas presbiterianas de Dourados e região. É um trabalho que os missionários vieram e implantaram aqui, não só em Dourados, mas como toda a região. E é uma alegria poder continuar esta obra maravilhosa de pregação da Palavra de Deus e levar a Palavra de Deus até os nossos ouvintes, até os nossos telespectadores. Você é parte desse projeto maravilhoso, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, lembrando também os 160 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, que nesse mês de agosto está comemorando. Então não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para discorrer um texto de Atos dos Apóstolos. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. O texto que nós vamos ler para você hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 6, que tem o tema A Visão que Paulo teve lá na cidade de Trode, que diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio que estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Essa visão que Paulo tem em Trode faz parte da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele realizou 3 viagens missionárias narradas em Atos, a partir do versículo do capítulo de número 13, e aqui nós estamos no auge da segunda viagem missionária de Paulo. E essas viagens missionárias nos faz voltar a nossa mente para as missões. Qual a missão da igreja?
A igreja, ela tem uma missão sobre a terra. Jesus deu à igreja uma missão: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Missão é a razão pela qual nós precisamos de entender o trabalho da igreja. A razão fundamental da igreja não é missão, é adoração. Nós vivemos para adorar, para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, correto? A adoração é o papel primordial da igreja. A missão acontece quando vemos que a adoração ao nome de Deus sobre a face da terra não está atingindo o propósito para o qual Deus nos criou. Por exemplo, quando você vê que o seu vizinho não adora a Deus na beleza da sua santidade, não adora, não tributa a Deus a glória que é devida ao seu santo nome, então começa a sua missão. A sua missão é dizer a este vizinho seu que ele precisa de tributar a Deus a glória que é devida ao seu nome. Se você que está me assistindo agora não dá a Deus, Deus único e verdadeiro, soberano, santo, incomparável, Criador dos céus e da terra, que sustenta toda a sua criação, que nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, se você não tributa a Deus a glória que é devida ao seu nome, você precisa de tributar a Deus a glória que é devida ao seu nome. Se você não creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa de crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Tributar a Deus a glória que é devida ao seu nome é a grande tarefa nossa. Mas a missão acontece quando nós vemos que alguém ao nosso redor, ou ao redor do mundo, não está dando a Deus a glória que lhe é devida. Então nós devemos chamar esta pessoa para fazer isso. Paulo estava aqui fazendo exatamente isso. Ele estava na sua segunda viagem missionária, e diz aqui o texto que ele, percorrendo a região da Frígio e Gálata, a região dos Gálatas, ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar o evangelho na Ásia. Na primeira viagem missionária, pregou na região da Galácia. Agora, na segunda viagem que ele queria pregar o evangelho na Ásia, a Bíblia diz que o Espírito de Deus o impediu de pregar o evangelho. E as missões, quem dirige as missões são o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. E ele impediu que Paulo pregasse o evangelho na região da Ásia. Então ele foi adiante, até que então Paulo chegou na região da Mísia e desceram até a região de Troade. Interessante como que Deus dirige a sua obra. A obra missionária que Paulo está se referindo aqui, que Deus impediu que ele pregasse em toda a região da Ásia, na região da Bitínia, até que ele chegou em Troade, quando já estava, se você pega um mapa da geografia desse período, você vai ver que ele está nos limites da Ásia Menor. À noite ele então tem uma visão, e nessa visão um varão, um jovem, um homem ainda novo, da Macedônia, a região já além da Ásia Menor, este varão apresenta Paulo e diz o seguinte a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse é um clamor da região da Macedônia pelo Evangelho. Nós estamos carentes do Evangelho, ajuda-nos, prega para nós o Evangelho, prega para nós a palavra de Deus. E o texto diz que assim que eles tiveram aquela visão, partiram imediatamente para a região da Macedônia, entendendo que Deus estava chamando-os para ali para pregar o evangelho na região da Macedônia. A segunda viagem missionária de Paulo, ela se desenvolve a partir da Macedônia, a Caia, chegando até a região da Grécia, até a cidade de Corinto, onde foi o polo maior da segunda viagem missionária de Paulo. Ele já havia pregado na região dos Gálatas, agora é impedido de pregar na Ásia, vai então pregar
naquela região da Macedônia. É muito importante nós entendermos estes chamados de Deus para a obra missionária. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Este princípio Paulo deixou claro em todo o seu ministério, que há corações carentes. Deus está mostrando para Paulo aqui, há corações carentes do Evangelho em diversas partes do mundo. Meu querido telespectador, o coração do homem é carente do Evangelho. Há uma carência do Evangelho. Passa a Macedônia, ajuda-nos. Esse clamor por ajuda, ele é um clamor que se estende pelos séculos. Ainda hoje, nesse exato momento, se você olhar, há inúmeros corações com este mesmo clamor: ajuda-nos, faça alguma coisa por nós. Fala do amor de Deus por nós, fala do Evangelho para nós, fala de uma graça de Deus que perdoa pecados, fala de um Evangelho do Cristo crucificado na cruz, para que eu possa ter os meus pecados perdoados nele, para que eu possa ter nele uma vida eterna. Ajuda-nos. Há um vazio no coração do homem e ele clama: ajuda-nos. Há uma ausência de sentido na vida alheia e o homem diz: ajuda-nos. Há inúmeros corações sedentos de algum conforto espiritual, de alguma luz divina na alma, de alguma iluminação do Espírito Santo de Deus e clama: ajuda-nos. Eu quero dizer para você que nos acompanha agora neste programa, talvez seja esta a sua realidade, de clamar: ajuda-nos, eu preciso de Deus, eu preciso de salvação, eu preciso do Evangelho, eu preciso dessa graça de Deus que transforma o coração do homem. Ajuda-nos. Quantos que falam do Evangelho e do amor de Deus e falam de um Cristo que perdoa pecadores, que acolhe pecadores, que dá salvação e vida eterna a pecadores, e eu estou aqui carente desse auxílio. Ajuda-nos. O coração do homem é carente do Evangelho, ele precisa do Evangelho, ele precisa de Cristo. E quando Paulo então recebe esta visão, o texto diz que ele partiu para aquele destino, ele partiu naquela direção. Como é bom quando nós entendemos esse chamado de Deus para pregarmos o Evangelho aqui, ali, acolá, e logo partimos para pregar o Evangelho. Não intimidamos diante dos desafios de pregar o Evangelho, não nos contentamos em ficar apenas assentado num banco de uma igreja ou esperando que alguém venha à nossa casa para pregar para nós. Ajuda-nos. Nós precisamos entender que há uma graça de Deus estendida ao homem, e hoje é o tempo de salvação, hoje é o tempo de encontro com Cristo, hoje é o tempo de nós olharmos para Cristo e encontrarmos nele salvação e vida eterna. Passa a Macedônia e ajuda-nos. É a segunda viagem missionária de Paulo. Ela está ocorrendo aqui por volta do ano 52 da era cristã, e é um tempo em que a palavra de Deus estava se espalhando por aquela região da Macedônia. Nós vamos dar um intervalo e voltamos já para continuarmos esse assunto e agora falarmos um pouquinho da história da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá bom? Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859.
Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Hoje nós estamos falando em Atos, capítulo 16, Passa a Macedônia e ajuda-nos, a segunda viagem missionária de Paulo. Esse tema e esse texto foi o texto que desafiou, há 160 anos atrás, um jovem pastor, jovem mesmo, norte-americano, chamado reverendo Ashbel Green Simonton, para vir pregar o Evangelho no Brasil. Ao ouvir uma mensagem do seu professor Charles Hodge, no seminário de Princeton, nos Estados Unidos, Simonton sentiu desafiado à obra missionária e resolveu que, quando formasse, ele queria vir para o Brasil e se apresentou às missões americanas com o pedido de vir pregar o Evangelho no Brasil. E as missões americanas o acolheram e mandaram Simonton para o Brasil. Ele chegou aqui no dia 12 de agosto de 1859. Simonton era um jovem pastor de 26 anos. A Igreja Presbiteriana do Brasil alegra-se neste tempo de poder comemorar 160 anos do Evangelho aqui nas nossas terras brasileiras. Mas é interessante você conhecer um pouquinho dessa história. Não foi a primeira investida da pregação do Evangelho no Brasil. Duas outras grandes iniciativas efetivas foram realizadas para trazer o Evangelho para o Brasil. A primeira foi logo após a descoberta do Brasil, no ano de 1555, quando Nicolas de Villegaillon, um francês que veio com um grupo de franceses para estabelecer aqui a França Antártica e se apossou ali na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e mandou cartas ao reformador João Calvino para que mandasse missionários para o Novo Mundo, para o Brasil. E João Calvino, reformador, enviou 14 pessoas, crentes, famílias, entre pastores e alguns profissionais que eram muito necessários e requisitados no Brasil naquele tempo. Por exemplo, sapateiro, alfaiate, eram as profissões que eram necessárias nesse tempo. E Calvino mandou essa delegação. Chegou aqui Villegaillon, pressionado pela coroa portuguesa. Ele, que havia se declarado protestante, voltou atrás e começou a criar problemas com esse grupo de protestantes que para aqui vieram. Então logo ele traiu esses seus irmãos franceses e os matou aqui, inclusive com a ajuda do padre José de Anchieta, e os matou aqui no Brasil. E essa tentativa de 1555 de trazer o Evangelho para o Brasil, trazer o protestantismo para o Brasil, foi frustrada. A segunda tentativa, não mais contundente, não menor ou menos contundente do que esta, pelo contrário, muito maior, foi com os holandeses, pelo Nordeste brasileiro. 1630,
aquele famoso movimento lá do Nordeste brasileiro, com o Nassau, né? Nicolás Nassau. Ele então, chegando ali, ele pregou ali o Evangelho, colonizando o Nordeste. Eram os holandeses, eles eram também reformados, protestantes, formaram colônias, se estabeleceram pelo Nordeste e chegaram a plantar 22 igrejas pelo Nordeste. Mas depois também foram perseguidos pela coroa portuguesa e expulsos do Brasil. Uma das razões era por causa da sua religião. Foram expulsos aqui do Brasil em 1654 e fracassou a segunda tentativa do protestantismo brasileiro no Brasil, a primeira com os franceses, a segunda com os holandeses. Esta terceira tentativa com os americanos, com o reverendo Simonton, em 1859, foi a tentativa que vingou e a razão que nós estamos comemorando aí os 160 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Simonton só pregou o Evangelho aqui no Brasil por 8 anos, porque ele morreu aos 34 anos de febre amarela. Ele morreu no ano de 1867. Aos 34 anos de idade, morre Simonton, de febre amarela. Mas a obra já tinha sido começada, já tinha igrejas fundadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, já tinha presbitério, já tinha seminário, já tinha imprensa evangélica, já tinha muita literatura traduzida, já tinha as missões americanas, mandaram mais missionários para o Brasil a pedido de Simonton, e já tinha missionário no Nordeste, em São Paulo. Quando Simonton morreu, a obra estava iniciada, os fundamentos estavam lançados. Nesses 160 anos de história da igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil se espalhou por todos os estados da nossa confederação. Não há um estado brasileiro que não tenha a presença maior ou menor, em proporções maiores ou menores, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Além disto, a igreja tem a alegria também de participar da vida, da formação do nosso país desde os primórdios, com universidades, escolas, obras sociais, hospitais e assim por diante, principalmente na área da educação. E é uma alegria fazer parte da construção do nosso país. Hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil ainda investe 54% do seu orçamento em obra missionária, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. No Brasil nós temos a Junta de Missões Nacionais, que tem cerca de 160 missionários espalhados em rincões diferentes do nosso país, onde a pregação do Evangelho ainda não se expandiu. Nós temos também a alegria de enviar missionários para fora do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil hoje tem 200 missionários fora do Brasil, em 40 países diferentes, levando a palavra de Deus, fazendo a obra missionária. Passa a Macedônia e ajuda-nos. É uma grande alegria fazer parte desta obra de Deus sobre a face da terra e cumprir o mandato chamado missionário de Deus para pregar o Evangelho a toda criatura. E você que nos ouve agora, nos assiste, você também é parte deste projeto de Deus. Nós estamos convocando você a fazer parte não só de uma igreja, mas de uma história da pregação do Evangelho, da expansão do Evangelho. De longe, a Igreja Presbiteriana do Brasil é a maior denominação do nosso país. Não somos. Não somos também uma igreja perfeita, temos muitas falhas. E somos uma igreja militante, estamos aí na dinâmica da vida, enfrentando as lutas deste mundo. A igreja militante, ela está diante de uma luta constante, de uma batalha constante. Ora, ela está com
grandes avanços, ora ela está com menores avanços, mas está perseverante, sempre firme na batalha. Uma coisa que a Igreja Presbiteriana do Brasil nunca deixou é de ser uma igreja zelosa com o ensinamento, a pregação da palavra de Deus, tendo a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática. Mas precisamos de expandir mais a palavra de Deus. A cada dia os desafios aumentam no nosso país e nós vemos que a pregação da palavra de Deus ainda tem muito que avançar no nosso país. Em cada vila, em cada bairro, em cada cidade, em cada povoado, onde tiver alguém, a palavra de Deus precisa de chegar a ele, porque a palavra de Deus é fonte de vida, porque ela apresenta Jesus, e em Jesus você encontra salvação para a sua alma, você encontra salvação para a sua vida. Importante não é a igreja, a placa da denominação, mas o evangelho que ela prega, a perseverança neste evangelho, a fidelidade, a lealdade da palavra de Deus. A nossa oração a Deus é que Ele aviva a sua obra. Precisamos, não tenha dúvida, de um avivamento espiritual na nossa pátria, que venha trazer arrependimento aos corações, que venha trazer perdão de pecados, que venha trazer mais pessoas vivendo na presença de Deus. Assim nós vamos ver uma pátria que caminha melhor. A nossa pátria está uma vergonha de corrupção, de mandos e desmandos, uma vergonha nacional, e nós precisamos de lutar por um país melhor, um povo mais honesto, um povo mais centrado, um povo mais trabalhador, um povo mais dinâmico em buscar a Deus no seu coração e o temor de Deus no seu coração. É assim que nós vemos a nossa pátria, mas é aqui que Deus nos colocou para trabalhar e para viver. Devemos amar esta pátria e lutar por dias melhores no nosso país, lutarmos por uma vida melhor para o nosso povo. Olha, Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa Andando com Cristo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Nós chegamos aqui no momento final do programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua companhia aqui na TV Grandourados, a TV da família douradense. Domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nós temos a escola dominical. Nossa escola dominical tem classe para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, primeiros passos. Nós temos a classe itinerante. Nós temos uma estrutura aqui da escola dominical para recebê-lo, para você aprender a palavra de Deus conosco. Às 19 horas temos o culto. E nós temos o culto de louvor e gratidão a Deus. Eu quero hoje, no programa, no encerramento, parabenizar a Igreja Presbiteriana da Vila Matos por mais um ano de vida que ela comemora, da sua organização, ao pastor Marcos Martins, pastor dessa igreja. Nosso abraço fraterno e amigo, que Deus abençoe. E esse fim de semana a Igreja Vila Matos estará também em festa, comemorando o seu aniversário, e você é convidado para participar desta programação, tá bom? Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, agradecemos
pela vida dos nossos telespectadores agora, pedimos a Tua bênção e a Tua paz sobre cada um deles. Oramos pedindo ao Senhor que visite este lar, este coração que agora está conosco acompanhando este programa, um momento tão precioso para a vida da Tua igreja, uma vida também do nosso telespectador. Muito obrigado, ó Deus, por aqueles que ouvem agora a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito traga consolo e graça ao coração deles. Nós oramos, nós pedimos, em o nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue aí na programação da TV Grandourados.